A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho mais uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu não vou ser apelativa para segurar você nesse vídeo, mas se você crê que Deus vai falar com você hoje, no profundo, então você tira 2 minutinhos, 5 minutinhos para me ouvir, que eu acho que vai valer a pena. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, aqui Deus, ele coloca, quando Salomão terminou de construir o templo, o Senhor apareceu para ele em sonho e falou isso com ele. Então, meus irmãos, aqui existem algumas condições para que Deus venha abençoar as nossas vidas. E a primeira delas é se humilhar. Se humilhar é reconhecer que Deus, ele está acima de todas as coisas e que nós somos miseráveis pecadores e que nós somos completamente dependentes do Senhor. Irmãos, nós não temos domínio sobre a nossa própria vida. A nossa vida, a Bíblia diz que é como um sopro. Se nós vivemos 80 anos, no máximo 100 anos, serão de canseiro e enfado, como diz a palavra do Senhor. A nossa matéria, ela não é eterna. Essa carne, esse corpo, ele tem data de validade. A partir do momento que nós nascemos, é como se fosse uma contagem regressiva. Nós temos tempo de validade aqui nessa terra. Um dia eu nasci, um dia eu fui criança, um dia eu fui jovem, e hoje eu já estou com praticamente 55 anos. Quanto mais tempo de vida eu tenho? Eu sou limitada, irmãos. E as pessoas vivem como se fossem eternas aqui na terra. E nós não somos. Nós somos passageiros aqui nessa terra. Então, irmãos, para de ser iludido. Não se iluda com os bens materiais. Não tenha seu coração preso às coisas deste mundo. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Isso é fato. É a única certeza que nós temos da vida é a morte. E depois da morte não acaba, nosso espírito, ele é eterno. Então você tem que começar a se preocupar com isso, com a sua eternidade. Se você tem o suficiente para você viver com dignidade nessa terra, esteja satisfeito com o que você tem. Para com essa ambição desenfreada. Eu quero, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que acumular bens. Para com isso. Você já viu o enterro com um caminhão de mudança atrás? Quando o morto vai, o caminhão de mudança vai atrás dele? Você já viu o caixão com gaveta? Ninguém leva nada. Nem a roupa que você vai, você escolhe. Entendeu, meus irmãos? Isso é Deus falando com você. Para com essa ilusão. É lógico que nós temos que trabalhar. É lógico que nós temos que honrar as nossas dívidas. Nós temos as nossas famílias. Mas peça a Deus para tirar do seu coração esse materialismo desenfreado, que você possa ter o suficiente para viver com dignidade. Isso sim é certo. É certo nós trabalharmos. É certo nós lutarmos. É certo nós mantermos a nossa vida em dia. Aquilo que você deve, você tem que pagar. O cristão, ele tem que pagar, honrar suas dívidas, ele tem que viver uma vida honesta nessa terra. As pessoas têm que olhar para o cristão e falar assim, esse aí é de Deus, essa daí é de Deus, ela compra, ela paga, aquilo que ela fala, ela honra. Ela tem palavra. Entendeu, meus irmãos? Mas aí nós temos que nos humilhar.
nos render aos pés do Senhor e orar. Aquele que se humilhar e orar. Segundo lugar, você tem orado, meu irmão, minha irmã? Você tem buscado a face do Senhor? Mas Deus não quer oração repetitiva, não. Todo dia você faz uma reza. Você reza lá uma oração treinada, que você faz ela tantas vezes que, por fim, você nem presta atenção naquilo que você está falando. Deus não quer esse tipo de oração. A oração, irmãos, é você falar com Deus. Você falar com Deus. Você, primeiramente, agradecer a Ele, pedir perdão dos seus pecados. Você falar com Deus aquilo que você precisa falar. Confessa os seus pecados, irmãos. Pecado tem nome. Viu? Pecado tem nome. Deus, Ele vê tudo que a gente faz. Nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Se no mais profundo do mar eu for, ali o Senhor estará. Se eu for no mais alto céu, ali o Senhor estará. Eu posso esconder numa caverna, que o Senhor ali estará. Eu posso esconder dos olhos dos homens, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Então, irmãos, confessa os seus pecados. E se você não tem conseguido abandonar esse pecado, que tem martirizado, que tem te prendido, que tem te acorrentado, que tem te impedido de viver uma vida com Deus, peça o Espírito Santo para te fortalecer. Começa a fazer um jejum, começa a orar mais, começa a buscar mais a face do Senhor. É isso que Deus quer, uma oração sincera. Fala com Deus: Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Deus, eu não estou tendo força para ir para a tua igreja, para a tua casa. Deus, eu não estou conseguindo perdoar. Deus, eu não estou conseguindo abandonar o pecado da pornografia. Deus, eu não estou conseguindo abandonar o pecado da luxúria. Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque sozinho eu não dou conta. E não dá conta mesmo não, irmãos. Nós não somos nada, não. É só o Espírito Santo que nos fortalece. É uma vida de busca diária na presença de Deus que você vai ter força para vencer o pecado, porque nós não conseguimos nada mesmo não, nem eu e nem você. Então, irmãos, é preciso se humilhar e orar e buscar a minha face. Irmãos, busque a face do Senhor. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia para você e comece a ler, examinar as Escrituras, porque dela vem a salvação. É a palavra que liberta. O Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por isso que o mundo está perecendo, irmãos. Olha a decadência que está a humanidade. Nós temos pessoas aí que estão querendo ser animais, irmãos. Isso não provém de Deus. Isso é espírito maligno. Nós temos que orar e buscar e pedir a Deus misericórdia pela humanidade que está decadente. O mundo, ao invés de estar em progressão intelectual, está em degradação intelectual. Então, irmãos, o mundo está precisando de buscar a Deus. Você nunca vai ver aqui eu defender placa de igreja nenhuma. Eu sou de uma denominação séria. Eu sou de uma denominação séria. E que você busque uma que prega a palavra, que vive a palavra. E nós devemos, irmãos, parar de ser pessoas mimimi, que quando somos confrontados com a palavra do Senhor, fiquei magoado. Eu não quero mais. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus veio para nos confrontar. Porque a nossa raiz é pecaminosa. A nossa carne só quer fazer as coisas erradas. A nossa carne não quer buscar a Deus mesmo, não. É uma luta diária. Sabe qual que é o seu maior inimigo? Não é Satanás, não. É a sua própria carne, é o seu próprio eu. É a sua própria vontade, é o seu orgulho. Entendeu, irmãos? Que quando a gente peca, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a nossa própria carne, faz a vontade da nossa própria carne. Então Deus tem promessa para aquele que se humilha, que ora, que busca a face do Senhor. Então, depois disso, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, irmãos, não há tempo mais de você ficar
perdendo o seu resto de tempo aqui na terra sem buscar ao Senhor e Salvador da sua vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Larga tudo e começa a buscar a Deus. Estou falando para você abandonar seu emprego, não. Ser um irresponsável, não. Estou falando para você largar tudo aquilo que te prende e que te impede de ter uma comunhão completa com o Senhor. O Senhor promete nos últimos tempos um verdadeiro avivamento, que seja você aquele que vai buscar o avivamento na presença do Senhor. Porque é esse povo que Jesus vai vir buscar. E, mais uma vez eu digo, ele não vai vir buscar uma placa de igreja, ele vai vir buscar um povo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que realmente Jesus é Senhor da sua vida. Amém? Que essa palavra sirva de edificação para a vida dos irmãos. Muito obrigada.